Muito boa noite, muito boa tarde a todos. Antes de fazermos uma apresentação, abertura oficial, enquanto que todos estão se acomodando, eu vou aproveitar para fazer uma breve exposição sobre o formato que nós vamos dar para o evento. Teremos 3 palestrantes, cada um vai falar por 25 minutos, vai fazer uma exposição aproximadamente 25 minutos. Se cumprido o prazo e tiver tempo, nós vamos tentar encaminhar 1, 2 perguntas inicialmente. Portanto, para quem estiver nos acompanhando, é importante que registre a presença no chat. E convidamos também que façam no próprio chat seus questionamentos, para que possamos encaminhar oportunamente para os palestrantes. De qualquer forma, eles ficarão à disposição, caso eles queiram deixar os seus contatos. E, muito embora hoje isso não seja o mais importante, porque é fácil encontrá-los em qualquer uma das redes sociais. Temos como expectativa hoje de aprimorar um pouquinho os nossos conhecimentos na Lei Geral de Proteção de Dados, através do exemplo prático de quem está envolvido com o tema no dia a dia. Também conhecer um pouco sobre as possibilidades, facilidades, dificuldades em exercer a advocacia na Europa. E ainda bem ligado ao tema, como estão funcionando os procedimentos, os critérios para a obtenção da cidadania europeia, em especial hoje a italiana, tá? Então, dando já agora a abertura oficial ao evento, declaro aberto o webinar, promovido pela Comissão de Direito e Relações Internacionais da subseção da OAB de Santos, a quem cumprimento na pessoa do presidente da comissão, o Dr. Richard Geraldo Dias de Oliveira, internacionalista, também membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo. Iniciamos a sessão agradecendo a oportunidade que nos foi concedida. Esse evento, como já citaram, está sendo promovido pela Comissão de Direito e Relações Internacionais da subseção da OAB de Santos e tem o apoio também da Comissão de Direito e Relações Internacionais da subseção da OAB de São Caetano do Sul, o que temos a grata honra de presidir, e também da Comissão de Relações Internacionais da seccional da OAB do Estado de São Paulo. Esta comissão dirigida pelo nosso colega, companheiro, amigo, Felipe Valente Maluli. Agradecemos também o apoio incondicional que permitiu a realização do presente evento, da diretoria da OAB de Santos, na pessoa de seu presidente, Dr. Rodrigo de Farias Julião, da diretoria da subseção da OAB de São Caetano do Sul, na pessoa de seu presidente, Dr. João Paulo Borges Chagas, e da mesma forma, da diretoria da seccional da OAB do Estado de São Paulo, na pessoa do nosso presidente, Dr. Caio Augusto da Silva Santos. Enaltecemos também o apoio e incentivo do vice-presidente da OAB de São Paulo, que é também o coordenador das comissões, Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, e vamos fazer uma menção, quando se fala em OAB, temos que falar alguma coisa do trabalho da CAASP, também presidido na pessoa do nosso amigo e colega, presidente Luiz Ricardo Vasques Davanço. Bom, nesse encontro vamos abordar os temas de direito internacional de amplo interesse. Testemunho da experiência da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, é um importante órgão, e falar também sobre a importância da aplicação dos pressupostos da lei nos processos de arbitragem desse órgão. Vamos ouvir sobre os caminhos para a construção de uma carreira jurídica na Europa e, como parte da trilha, para o exercício profissional na Europa, também explanações sobre as possibilidades de obtenção da cidadania italiana. Nosso primeiro palestrante é o Paulo Perrotti. Ele vai falar sobre a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados na Câmara de Comércio canadense e sua importância nos processos de arbitragem. O Paulo vai falar diretamente de Florianópolis hoje. Vou fazer um breve currículo aqui, apresentar um breve currículo do Paulo, breve mesmo. Ele é presidente estatutário da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, advogado da LGPD Solution, professor de Cybersecurity da pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, com especialização em Direito Canadense de Quebec, pela Université de Quebec a Montreal. Possui pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV, de São Paulo, especialização
em Direito Informático pelo IBMEC, São Paulo, no mercado financeiro pelo Instituto Finas, responsabilidade social pela SPN e é certificado Security Computer User pela EC Council, membro da comissão também de Relações Internacionais da seccional da OAB de São Paulo. Sobre o tema dele, efetivamente, é um tema que faz parte, a proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados faz parte da prática da advocacia. Daqui para frente, inquestionável, veio o tema, parece que veio para ficar, profissionais de direito não podem mais ignorar esse tema, nem a sua legislação, ao que parece ligado hoje a praticamente todos os temas de direito. Então, Paulo, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Marcos, obrigado pela oportunidade aqui de estar conversando com vocês nesse papo informal. Eu vou primeiro fazer uma pequena apresentação sobre a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, para quem não conhece. Eu acho que é importante mencionar que o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá foi eleita uma das 10 maiores do mundo, né, por uma revista inglesa. Então, quem é do mundo jurídico conhece bem a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, principalmente pelas suas arbitragens. Eu vou aqui, se você me permite, eu vou colocar alguns slides aqui da minha apresentação, porque aí fica mais fácil da gente poder conversar e eu apresentar um pouco como é que está estruturada hoje a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Então, como eu ia falando, né, uma Câmara de Arbitragem ela é voltada para uma resolução de disputa, né? É uma resolução de disputas privadas. Então, você pode, para quem não é do meio jurídico, talvez, como a gente está falando para o pessoal da OAB, talvez seja um pouco mais simples para entender, mas para quem não é do mundo jurídico, nada mais é do que você privatizar a questão de uma disputa jurídica. Então, no lugar de você colocar a sua lide, né, de conduzir a sua lide na justiça comum, onde tem um juiz, tem um cartório, então, né, tem um fórum, você vai colocar a sua lide, né, vai depositar a sua lide, a condução da sua lide vai ser de uma arbitragem, vai ser um órgão privado, onde tem os árbitros, né, e os árbitros, a força de decisão desse árbitro é a mesma força de decisão que eu brinco que o ministro do STF, porque a decisão dele é irrecorrível, o máximo que você vai conseguir discutir a respeito da decisão do árbitro é questões de nulidade, mas o mérito em si ele não é passível de discussão, porque aquilo que o árbitro decidiu pela convicção dele tem que ser respeitado, tá? Então, o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá foi fundado em 1979, muito, muito, muito antes do que a Lei da Arbitragem, né, que foi de 1996. Por que isso? Então, um grupo de advogados, estudiosos e alguns canadenses já entendiam que a arbitragem era algo usual, poderia ser algo usual e corriqueiro no Brasil, apesar da lei ainda não ter sido instituída a respeito. Quer dizer, uma decisão em uma Câmara arbitral, uma decisão arbitral, não era válido, tinha que ser ressubmetida ao juízo comum. Em 96, saiu a lei da arbitragem dizendo que a decisão que era proferida em uma Câmara de arbitragem ou por um árbitro seria uma decisão final e irrecorrível. Então, a partir daí, começou realmente a história, né, do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, porque quando foram procurar alguma Câmara que já tinha um regulamento pronto e árbitros aptos para decidirem lides, já existia, né, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e desde então foi um grande, né, crescimento de ações e lides que foram endereçadas aí para o nosso centro de arbitragem, e houve a reforma da lei de arbitragem em 2015, que aí, então, colocou mais assuntos ainda, né, também falando sobre mediação, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui na nossa apresentação, né. As estatísticas da nossa Câmara de Arbitragem, já temos mais de 1.000 procedimentos arbitrais iniciados desde 1979, mais de 65 bilhões de reais em disputa,
Só para vocês terem noção, a média de disputa, média de um processo no Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a média de uma ação judicial lá é 50 milhões de reais. Então, o nosso centro se especializou em ações de grande monta, de grandes valores. Então, ações que sejam menores do que 5 milhões de reais, recomendamos que não seja indicado a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, mas existem outras tão bem-sucedidas centros de arbitragem no Brasil, né, que aceitam e conduzem procedimentos menores. Mas procedimentos de grande monta é a grande especialidade do nosso centro de arbitragem. A duração dos procedimentos, né, para quem acha que não, nossa, uma ação judicial demora quanto tempo? Foi feita uma estatística que uma ação de conhecimento, uma monitória na Justiça Comum de São Paulo, do Estado de São Paulo, dura 7 anos. Uma duração média de um procedimento arbitral na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, mesmo sendo de montas milionárias, é de 16 meses. Então, são ações muito rápidas e, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de procedimentos, lides envolvendo tecnologia, ou envolvendo questões societárias, é muito importante a celeridade desses processos, né? Porque ações que demoram muito, a gente sabe que podem aí ter grandes prejuízos nas questões societárias, compra e venda de empresas, né? E investimentos que podem ser feitos, e ações milionárias geralmente entram em contingências, e isso não é saudável para uma operação de fusão e aquisição. Okay? Hoje nós temos 307 procedimentos arbitrais em andamento, ativos, no Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. É só fazer a conta, 307 procedimentos arbitrais ativos, sendo que a média é 50 milhões de reais cada uma, dá para saber mais ou menos o valor das ações judiciais total que a Câmara de Comércio conduz, e da importância delas para a economia brasileira, né? Aqui um pouquinho, né, de estatística sobre... a Câmara Centro de Arbitragem é voltada para arbitragens negociais, então não existe arbitragem voltada para trabalhistas, por exemplo. Então, todas as questões são arbitragens societárias e comerciais, como podem ver que a maioria aí, né, quase 30% das nossas arbitragens são de contratos empresariais em geral, também envolvendo aí construção civil e energia, contratos internacionais e contratos de fornecimento de bens e serviços. Então, nós temos aí a administração de procedimentos arbitrais, que temos aí diversos fluxos que são muito reconhecidos, e o principal deles é o ISO 9000, né? O Centro de Arbitragem foi a primeira instituição arbitral com o ISO 9000, né? No caso 9001, que é o ISO de processos. Então, nós temos muito orgulho aí de ser a primeira entidade arbitral, e mantemos isso até hoje, com todo o ISO aí, para mostrar a qualidade que nós temos, né, sobre todas as nossas entidades. Nós temos um presidente específico para arbitragem, e essa é um pouquinho o organograma e estrutura que nós temos. Cada conselho consultivo, vice-presidentes, secretaria-geral e a SEC. Cada SEC, cada secretaria, é como se fosse uma vara na Justiça Comum. E quando nós atingimos 40 processos em uma vara, em uma secretaria, nós encerramos essa secretaria, nós fechamos o ciclo dessa secretaria e abrimos uma outra, porque nós entendemos que o máximo que uma secretaria consegue para dar uma prestação de serviço de qualidade para o nosso cliente, no caso, que é a arbitragem, que são as entidades que estão em lead, a gente entende que no máximo 40 ações é o suficiente para que nós possamos prestar um serviço de qualidade para os contenders aí, né, para quem estão aí litigando em uma ação judicial, em uma arbitragem. Então, tem os case managers, então, tem um pouquinho aqui da estrutura.
eu vou disponibilizar, temos o regulamento, depois eu disponibilizo isso aqui, né, essa apresentação para vocês, mas só para mostrar um pouquinho também, agora vai ter o nosso Congresso Pan-Americano de Arbitragem, que é o maior congresso de arbitragem da América do Sul, que vai acontecer agora em outubro, estão todos convidados a participar. Esse é um exemplo de um centro de uma sala de arbitragem, né? Muito parecido com as salas da Justiça Comum, como vocês podem ver, né? Estão todas equipadas, todas são gravadas, todas as audiências são gravadas, né? Então, tem toda uma tecnologia chamada de Hearing Center, tem infraestrutura para tradução na hora, imediata. Então, esse é um pouquinho... Essa é uma sala de mediação, que, como todos sabem, a mediação tem uma técnica diferenciada, que não pode ter uma ponta, né? Então, não existe uma hierarquia numa mediação. Então, nós utilizamos também salas de mediação, que é para, com técnicas específicas, tentarmos chegar em um acordo, né? Então, essa é uma sala também de um auditório do Centro de Arbitragem da Câmara, onde também são expostos casos aqui, quando precisa ter testemunhas, partes para analisar uma apresentação ou um vídeo, todos os participantes da arbitragem são convidados para o auditório para que possam ser apresentados vídeos ou então audiovisuais, né, questões de audiovisual que são muito importantes para o transcorrer de uma arbitragem. Então, nós também temos um auditório onde todas as partes podem descer, fica no outro andar até, para assistir e compartilhar aí, não só os árbitros, como também as partes e os advogados possam acompanhar as questões de audiovisual. Então, isso é, mais ou menos, em rapidíssimas palavras, a nossa estrutura, né, da Câmara de Arbitragem, do Centro de Arbitragem e Mediação, da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E aí entra uma complicação, né? Agora eu vou interromper aqui o compartilhamento, e aí eu vou olhar olhos nos olhos com vocês para dizer o seguinte: o quão importante é você ter uma segurança de dados quando a gente está falando de processos de milhões de reais, não é verdade? E nós somos uma entidade privada. Então, imagina uma ação, qualquer que seja, imagina se a nossa entidade for hackeada e as informações confidenciais, que uma das questões da arbitragem é a confidencialidade. Quer dizer, não são informações que você acessa públicas, né? Você não vai na vara ali e colhe informação. São ações, são processos sigilosos, porque as partes escolheram assim. Então, nesse ponto, nós temos que prever toda uma questão de gestão de segurança. Gestão de segurança é prioridade na nossa Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E quando eu assumi a presidência, né, e até porque eu trabalho com privacidade de dados, então foi algo que casou, né? Eu falei assim, poxa, deixa eu ver, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, a gente não pode improvisar naquilo que a gente faz de melhor. E eu, né, deixa eu dar uma olhada aqui na nossa questão, né, de segurança, de procedimento, e assim, não que nós estivéssemos vulneráveis, mas eu achava que poderia ser muito melhor do que a gente já era. E com isso, gradativamente, a gente foi evoluindo na questão de segurança, que hoje, dentro de todas as câmaras de arbitragem do Brasil, hoje foi feita uma pesquisa de um escritório brasileiro, entre os 10 maiores escritórios brasileiros, e a única câmara de arbitragem que trafega informações via upload e download, sem usar e-mail, é o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Porque todos nós fazemos a rastreabilidade da informação. E isso é muito importante quando você está pensando em segurança. Todas as outras centros de arbitragem ainda utilizam o e-mail para troca de informações. E o e-mail é uma das formas mais vulneráveis de conseguir extrair informações, porque você perde o controle de quem acessa e quem colhe aquelas informações. Então, desde que nós
começamos a olhar a questão cibernética e a questão digital como uma forma importante, isso muito antes aí de pandemia, tudo isso, a gente já estava monitorando e trazendo as inovações de segurança, de lei geral de proteção de dados, instituímos rapidamente o encarregado de dados, o DPO, ainda quando isso nem existia aqui ainda no Brasil, né, quando isso ainda era um procedimento da GDPR, da lei europeia, que a Marina Santana, que vai falar aqui, deve estar bem acostumada sobre procedimentos de segurança, né, e data privacy, né, lá na Itália, na Europa, onde toda a lei brasileira foi baseada na lei europeia. Então, depois, Marina, se você puder dar uma pincelada um pouquinho sobre a tua experiência na GDPR, como que ela está funcionando aí, eu agradeceria bastante. Mas isso a gente tomou muito cuidado. E posso dizer também que, através de uma pesquisa que nós fizemos junto às seguradoras, de que a primeira entidade brasileira, que não era multinacional, que era brasileira, que fez um contrato de seguro contra ataques cibernéticos foi a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Então, até nisso a gente inovou, porque a gente viu aí que existia uma... né, vamos tomar os procedimentos. Quais são as melhores práticas, né, do ISO 27001, que é o ISO voltado para a segurança de dados? Qual é o Gartner, que é o principal instituto de pesquisa, né? Quais são as melhores recomendações para você poder aplicar segurança em dados? E nós, com muito orgulho, a gente conseguiu seguir isso, e quando estava todo mundo ainda discutindo a vigência da LGPD, se entrar ou se não entrar, nós já estávamos preparados aí para a vigência, então a gente não se assustou quando agora, em agosto, houve aí o grande impacto de que a Lei Geral de Proteção de Dados ia entrar em vigor. Então, nós estávamos tranquilos, porque já desde o ano passado, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá já estava aí com os procedimentos, política de segurança, política de data recovery, disaster recovery, plano de contingência, resposta a incidentes, e toda essa parafernália aí que o pessoal tá acostumado a falar sobre privacidade de dados. Então, e eu, como eu sou chato no assunto e gosto do assunto e trabalho com isso, e posso dizer que eu fui isento, porque não foi meu escritório que fez, senão daria conflito de interesse, mas eu fui o auditor do processo. Eu ia lá, ficava lá toda hora lá, enchendo o saco. Fez isso, fez aquilo. Guilherme, que era o nosso DPO, você olhou aquilo, olhou isso. Constituímos, né, que é muito importante, uma comissão de segurança, que se reúne todo mês para trazer melhorias para a nossa segurança, porque é um procedimento, né? A segurança de dados não é um software que você compra, instala e acaba. Né? É uma governança, é um procedimento sucessivo de pessoas, de tecnologia e de processos. E a partir do momento que você tem tudo isso junto, a gente tem que estar sempre educando nossa equipe, quer dizer, né, turnover, entra gente, sai gente, e sempre lembrar, e com a Covid ainda, nós tivemos, né, que espalhar todos os nossos colaboradores, né, nas suas casas. E hoje a gente está trabalhando, a Câmara não fica ninguém, né, salvo uma ou outra pessoa vai lá, só para uma manutenção, mas nós temos 82 colaboradores e todos eles em casa, trabalhando sem a perda de nenhum tipo de performance, todos trabalhando da forma como tem que trabalhar, e estamos fazendo algumas audiências, nós colocamos à disposição da própria, na arbitragem, se eles querem fazer uma arbitragem virtual ou presencial. A presencial ainda estamos fazendo as melhorias das nossas instalações e devemos abrir em outubro já com as reformas que são voltadas para a segurança, para os protocolos de segurança. Então, em outubro, devemos abrir as salas de audiência presenciais, já com os protocolos de segurança. Por enquanto, nós estamos fazendo todas as audiências online. E está funcionando muito bem. Então, não estamos tendo nenhum tipo de problema ou de perda de qualidade
nas audiências virtuais. Então, algo que era corriqueiramente praticado de uma forma presencial, nós conseguimos, em menos de uma semana, torná-lo virtual, justamente porque a gente já estava aplicando as técnicas de tecnologia já há algum tempo, então, para nós, não foi uma grande... Lógico, foi um impacto grande na questão do dia a dia, mas não foi um impacto no que se refere à adoção da tecnologia, que isso já estava implantado na Câmara já há algum tempo. Eu espero que eu não tenha tomado muito tempo, o que eu tinha para falar era isso. Espero que eu tenha conseguido reduzir e ser bem conciso no que eu tinha para falar, e estou à disposição para o que for necessário para esclarecimento. Muito obrigado. Muito legal. Parabéns, Paulo. Temos algumas curiosidades, sim. Uma delas que já surgiu aqui, se a Câmara pretende, ou se ela já franqueou, se ela pretende franquear para outras regiões, como é que funcionaria isso daí? Nós estamos no Rio de Janeiro, tá? Nós temos uma base no Rio de Janeiro para audiências e protocolos, tá? Então, nós somos em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas, por enquanto, devido à Covid, a gente tinha um plano de expansão para o Nordeste, mas tivemos que parar e aguardar aí as ocorrências. Essas causas que são submetidas à Câmara de Arbitragem, Paulo, elas são com foro no Brasil ou não? Não necessariamente. Qualquer. Nós temos a lei. Na verdade, você pode escolher a lei que vai reger a arbitragem, né? Na cláusula arbitral, quando você está escolhendo o foro, está escolhendo a forma de disputa da lide, você pode escolher a legislação também. Então, fica aberto. Isso você pode fazer, utilizar a Câmara de Comércio Brasil-Canadá no Brasil, umas instalações no Brasil, e ter uma lei estrangeira regendo aquela arbitragem, não tem problema nenhum. Os demais participantes têm algum questionamento? Explica mais uma coisa para a gente, Paulo. A Câmara de Comércio é um tribunal arbitral ou ela tem outras incumbências? Ela tem outras incumbências. A grande incumbência dela, estatutária, é aumentar o nível de relações com o Canadá mesmo, né? Então, esse é o principal objetivo da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, fomentar importação e exportação e relações comerciais, institucionais e culturais com o Canadá, entre Canadá e Brasil, os dois lados. E a gente brinca que o Centro de Arbitragem é um departamento, se for pensar, é um departamento da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Ok. Marina? Você queria falar, Marina? Eu. Doutor Paulo, parabéns. Obrigado. Muito rica a sua apresentação, de verdade. Eu que também trabalho aí, né, com o DPO, fazendo no departamento jurídico, a gente dá o suporte direto para o DPO. E só para fazer um adendo, já que você, durante a apresentação, né, você falou da aplicabilidade aqui da GDPR, em Dublin, né, é o hub de multinational company, de companhias multinacionais especializadas em IT, então, mídias sociais, então toda a sede europeia do Facebook, YouTube, todas as grandes empresas de tecnologia, a sede europeia é em Dublin. Então, você imagina a confusão que estava nas empresas para elas entrarem em compliance com isso. Para vocês terem uma noção, o FII, né, que é a multa da autoridade, ela é ou 4% do ganho anual ou 20 milhões. 20 milhões de euros. O que for mais alto vai ser aplicado. Então, vocês conseguem imaginar a dimensão do quanto é importante, né, a empresa estar em compliance com essa nova lei de proteção de dados. Tá? Na Europa está bem incisiva. No Google tomou a maior multa, né, até agora, né? Porque por causa do Gmail e monitoramento do Gmail, que não era verificado, apesar de estar nos termos de política de privacidade, a Google tomou uma multa porque não esclareceu como deveria ter esclarecido. Quer dizer, então é um negócio
muito mais sério, quer dizer, não é só estar escrito, está escrito e esclarecido, né? Exato. Muito bom. Obrigado, Marina. Obrigado pela colaboração. Obrigada a você, que é isso. Bastante interessante. Brilhante a sua abordagem, Paulo. Muito obrigado. Nós pudemos constatar as particularidades do tema e da atuação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E parabéns por nos brindar com essa apresentação. Gostaria de convidá-lo a ficar até o final do evento, que pode surgir novos questionamentos aí, e você vai estar por perto, ok? Muito obrigado, Paulo. Eu queria até agradecer a presença do nosso presidente aqui, o presidente da nossa comissão, mandou uma comissão de relações internacionais aqui, o Felipe Maluli, mandou um abraço aqui para a gente. Felipe, obrigado pela tua audiência aí. Muito bem, muito obrigado. Segundo a palestrante, Marina Santana, ela vai falar como construir uma carreira jurídica na Europa. Ela vai falar diretamente de Roma. Ela é advogada no Brasil e em Portugal, mestre em Direito do Transporte Internacional pela Universidade Nova de Lisboa, tem experiência na área jurídica em Portugal, Itália e na Irlanda, seja em escritórios de advocacia como em empresas multinacionais. Acaba de iniciar uma especialização International Business pela Dorset College Dublin e vem ajudando profissionais do direito a ingressar na área jurídica no exterior. E ainda compartilha dicas de como conseguir bolsas de estudo nas melhores universidades europeias. Bolsa de estudo enche os olhos de todos que esperam uma oportunidade em exercer a profissão nos países, né? E esperamos aí mais detalhadamente sobre isso. Com a palavra, Mariana. Fica à vontade, Marina, fica à vontade. Obrigada, doutor Marcos. Primeiramente, boa noite a todos, obrigada pela presença de todos. E sim, já morei em vários países da Europa, e a minha missão é ajudar as pessoas a encontrar emprego na área ou posto de estudo, enfim, a construir uma carreira aqui na Europa, né? Eu me chamo Marina Santana, eu tenho 28 anos, sou uma jovem advogada, sou advogada no Brasil, em Portugal e mais recentemente agora na Itália. Acabei de dar entrada como avocado stabilito aqui, então eu também sou advogada aqui na Itália. Eu fiz direito na Unisantos, né? Fiz mestrado na Nova de Lisboa, em Portugal. E comecei agora esse curso de International Business, também na Dorset College de Dublin. Então, o que acontece? Eu, sendo advogada em muitos países, tá? Eu sempre ajudei as pessoas, procuro sempre ajudar as pessoas a também serem advogadas aqui na Europa. É um processo mais simples do que a gente imagina, tá? Eu acho que é mais uma questão de conhecimento do que uma questão de estudar, enfim, é isso. Nesse momento, eu estou na Itália, tá? Porque a empresa me deu possibilidade, a empresa que eu trabalho me deu possibilidade de fazer remote working. Então, estamos todos aqui, né, de Covid, pandemia. E eu trabalhando numa empresa em Dublin como legal assistant, tá? Essa empresa de é uma multinational company de outsourcing e recruitment. Então, é uma empresa é uma agência de terceirização e recrutamento, e é a maior empresa do gênero da Irlanda. Então, eu trabalho na parte de departamento jurídico, sempre dando suporte tanto na parte jurídica quanto compliance, GDPR, o nosso querido GDPR, que é a proteção de dados, né, correspondente aí no Brasil. Bem, eu acabei de tomar posse também como Legal Trustee de uma Charity Organization, de Youth Services, também em Dublin, tá? E agora na Itália eu estou tocando um projeto que eu estou trabalhando como advogada, também trabalho aqui na Itália, como advogada em um escritório de advocacia, o escritório do Francesco Boschetti, especializado em cidadania italiana. Então, também estou nessa área, porque a gente está sempre, qualquer advogado, acho que acaba ajudando as pessoas a imigrarem e intrinsecamente a gente fala de cidadania sempre, né? A gente tem até parceiro no Brasil, nosso parceiro é a Cidadania Luz Italiana, também de Santos, e a Fernanda é minha irmã, quem quiser contactá-la, eu sou parceira Itália, ela também tem parceiro em Milão, escritório de advocacia em Milão e aqui em Roma. E é isso, eu também sou consultora de carreira internacional, né? Acho que pela minha experiência, pela a minha versatilidade, digamos assim, eu também acabo ajudando pessoas, seja na parte de guiá-las para onde elas querem ir, qual o perfil profissional delas, em qual país, digamos assim, né?
e também fazer toda a parte de CV, LinkedIn, essas coisas que as pessoas precisam se adaptar, porque aqui na Europa não adianta você jogar o CV no Google Tradutor e aplicar, que não vai dar certo, né? Cada país tem um modelo diferente de CV, enfim, cada país tem um mercado de trabalho diferente, né? E principalmente eu comecei em Portugal, né? Eu saí do Brasil em 2016 para fazer um mestrado em Portugal, e também naquela época eu consegui validar a minha ordem de advogado, né? Minha OB, então eu sou inscrita na OA, que eles chamam de OA, não é OAPT. Muita gente fala, você é inscrita na OAPT? Eu falo, não, é OA. E se você falar OAPT, eles ficam bravos, os portugueses. E eu consegui uma bolsa de estudo para fazer a pesquisa da minha tese de mestrado em Gênova, na Itália. Isso foi totalmente gratuito, tá? Foi financiada pela União Europeia. Eu ganhava por mês em torno de 450 euros na época para fazer a pesquisa da minha bolsa de mestrado. Então, a União Europeia me pagava para estudar. Então, era bom para mim, de todos os sentidos. Eu concluí o mestrado e logo em seguida eu consegui um emprego em Milão, trabalhando como legal assistant numa multinational company também, especializada em transporte internacional. É a maior rede de transporte da Europa. Eu trabalhei nessa empresa, que chama Flixbus. Então, eu trabalhei em Milão. E aí, depois eu fiquei um tempo na Itália. E, por questão de trabalho também, me mudei para Dublin. Trabalhei em escritório de advocacia especializado em imigração. E também nessa multinational company, que se chama CPL, que é a maior agência de recrutamento da Irlanda. Então, assim, vem muito brasileiro me chamar e tal, porque Irlanda é um hub super, super valioso, tem muita possibilidade de emprego lá, muito brasileiro lá, com um trabalho bom, ganhando bem, sabe, ganhando em euro. Então, mas assim, tem todo o know-how, mas não tem conhecimento de mercado, não tem conhecimento de como funciona o recrutamento, não tem noção de como se faz um CV, aí me procura para fazer essa parte de assessoria também. Aí, o que aconteceu? Por causa do Covid, a gente deram a possibilidade de a gente trabalhar remotely, e estou aqui na Itália. E venho tocando também, paralelamente, essa parte de cidadania italiana. Eu trabalho, né, como advogada na escritório de advocacia, com o Boschetti, que ele é um dos tubarões lá de Roma, é um dos maiores escritórios de advocacia especializado em cidadania, também, não somente a brasileira, né, então qualquer tipo de imigração eles fazem. Então também o processo de, se você é casado com um italiano, ou se você vai querer tirar a residência, enfim, qualquer tipo de integração na Itália, eles fazem também. Então, eu estou à disposição também com relação a isso, né? Nosso parceiro, se vocês quiserem chamar também o nosso parceiro de Santos, à vontade. É a mesma coisa, me chamar, ou chamar a cidadania luz italiana, é a mesma coisa. E é isso, gente. Acredito que seja isso. Carreira internacional. Falando de bolsa de estudos, né? Que o Dr. Marcos falou de bolsa de estudos. Bolsa de estudo aqui na Europa é muito fácil de conseguir, tá? Uma vez que você é cidadão italiano, o Dr. Juliano também vai falar melhor sobre isso, tá? Ele está aqui só para falar de cidadania. E ele sabe as vantagens que é você ser cidadão europeu, né? De qualquer país da Europa. Uma vez que você é cidadão Portugal, espanhol, italiano, eu já vi pessoal com cidadania de Luxemburgo, né? Que é um pouco mais diferente. Uma vez que você é cidadão de qualquer país da Europa que faça parte da União Europeia, né, do Tratado Schengen, enfim, você pode viver, estudar e trabalhar legalmente, sem nenhum tipo de visto, nenhum tipo de burocracia em qualquer país da Europa, tá bom? Então, por exemplo, eu moro em Dublin, na Itália, isso é normal, isso é completamente normal aqui. A Europa é um continente, né, digamos assim, porém, os países são pequenos, então nossa dimensão de distância é muito diferente. Tem essa imigração interna muito forte aqui. Então, com relação à bolsa de estudos, toda a pessoa que entra na faculdade, todo que é europeu ou residente legalmente num país da Europa, que esteja estudando, ou seja faculdade ou mestrado, tá? O curso tem que ter pelo menos 2 anos para ter esse direito a essa bolsa. Que tenha faculdade, que esteja estudando faculdade ou mestrado, tem direito a uma bolsa chamada Bolsa Erasmus, tá? Que é essa bolsa que eu fiz. Você escolhe qualquer país da União Europeia, assim, qualquer universidade de qualquer país da União Europeia, e você faz a pesquisa, faz esse intercâmbio, tá? É um intercâmbio entre países da Europa, chama Erasmus, e também tem o Erasmus Mundus, que é para a galera que não tem cidadania europeia, mas é bem mais difícil conseguir. Essa bolsa, gente, do Erasmus, é muito fácil conseguir. Basta você estar inscrito,
ter cursado 1 ano pelo menos, tá? E seja uma faculdade vinculada com a faculdade que você esteja. É um processo interno da faculdade, você se manifesta seu desejo, às vezes faz um textinho de 2 parágrafos sobre o que você gostaria por que você gostaria de ir para aquele país, enfim. É super aceito, tem muita vaga, e é uma bolsa que eu sempre recomendo para quem está afim de estudar, ou seja faculdade ou mestrado, em qualquer país da Europa, ok? E, além de tudo, a parte mais legal é que você ganha dinheiro para estudar. Dependendo do país, nasce de 350 euros, vai até 550, dependendo do país, do custo de vida do país, será proporcional ao rendimento da bolsa, por mês, tá, gente? Então, a gente está falando aqui, no meu caso, eu fui para a Itália, era 450 euros por mês que eu ganhava, sem fazer nada, só porque eu tinha essa bolsa de estudo, tá? Porque eu era europeia e estava fazendo bolsa Erasmus. Então, quem tem interesse em bolsa de estudo, vem comigo que eu ensino. Recentemente eu consegui também uma bolsa de estudos para entrar nesse curso de International Business, tá? É um outro programa oferecido pelo governo irlandês em parceria com a União Europeia, que praticamente você faz a faculdade quase de graça. Você escolhe qualquer curso que está lá na lista, chama Springboard Program. Você pode escolher qualquer um que está na lista. São cursos mais voltados para IT, para tecnologia, mas também tem lei, também tem law, ou seja, tem European Law, tem a International Business, que também tem um pouco tem a ver com direito, né? Tem vários cursos lá, tem GDPR também, quem tem interesse, essa área está bombando aqui na Europa. Então, qualquer curso que esteja naquele elenco do Springboard, você aplica, é um processo online, super simples, tem que estar obviamente, tem que ser cidadão europeu ou residente legalmente na Irlanda, tem que ter um diploma validado e apostilado em inglês, porém, simples online, e você escolhe o curso e faz uma faculdade que a minha faculdade custava 7.500 euros por mês, e eu paguei somente 500 euros. Então, para vocês terem noção, eu paguei 10% do valor da faculdade. É uma outra possibilidade de bolsa de estudo também, para quem quer ir para a Irlanda, que eu sempre recomendo também, fácil e garantido. Em Portugal, falando de Portugal, a quantidade de bolsa de estudo é menor, porque o curso lá é mais barato, tá? Mas também rola, muita coisa. E sem contar que você pode fazer o Erasmus, que é o que eu te falei, aquele aeroporto, aquele intercâmbio europeu internacional. Da parte de transferir a OAB, né, digamos assim, para atuar na área jurídica como advogado aqui na Europa, em qualquer país. Primeiro, gente, eu estou na Irlanda, tem muito advogado. Então, a galera eu vejo que a galera tem um pouco de struggle, tem uma dificuldade para entrar na área, porque acha que tem que ser advogado na Irlanda, tem que ser solicitor, né? Mas isso é muito difícil. Você ser um solicitor e um barrister, ou barrister, né? Que são as duas figuras equivalentes a um advogado no Common Law System, é muito difícil. Eles fazem muita prova e é difícil. Então, poucas pessoas sabem que uma vez que você é advogado em Portugal, você pode transferir a sua ordem, tá, para qualquer país da Europa, inclusive a Irlanda, que é o país de Common Law, é um sistema jurídico diferente, tá? Mas isso é possível, sim. Basta você estar residindo legalmente no país, tá? Então, você tem que ser, obviamente, advogado em Portugal, estar residindo legalmente no país, por exemplo, Itália, como é o meu caso agora, que eu estou transferindo também, estou pedindo a minha inscrição aqui na Itália. Itália, Irlanda, Espanha, qualquer país. Basta você estar residindo naquele país, ser advogado em Portugal, e vai na ordem dos advogados, né, do país que você está. Eles te ensinam, basicamente, você tem que trabalhar no escritório de advocacia por 3 anos, tá? E depois de 3 anos, em alguns países, automaticamente você se torna advogado naquele país também, e em alguns outros você tem que fazer um exame. No caso da Irlanda, por ser Common Law System, você tem que fazer um exame, tá? Mas, assim, gente, a gente está falando, um advogado, um solicitor na Irlanda, para vocês terem uma noção, ganha de base, a gente está falando que é o mínimo, tá? 80 mil euros por ano, no mínimo, tá? Então, o standard gira em torno de 120 a 150 para um advogado na Irlanda, um solicitor, né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Mas são 3 anos e não sei o quê. Eu acho que vale muito a pena lutar, né? Trabalhar 3 anos porque os salários são bem altos aqui na Europa. E na Itália também. Na Itália, quem quiser ser advogado aqui na Itália, mesmo procedimento. Advogado em Portugal
3 anos advogado aqui automaticamente, tá? Obviamente tem que passar pelo crivo da ordem, mas é um processo bem burocrático. Eu também estou aqui para ensinar. Quem quiser participar, quem quiser me comunicar para transferir a ordem, estou aqui para isso. E depois de 6 anos você vira advogado. E, gente, se vocês não sabem que na Itália você ser advogado é muito difícil. Você tem que fazer 5 anos de faculdade, ok? Mais 2 anos de estágio. Então, você não pode prestar a ordem durante a faculdade. Você tem que se formar, trabalhar no escritório de advocacia durante 1 ano e meio, tá? E depois que você pode fazer a prova. E a prova é muito difícil. São duas fases. Uma escrita, que você vai cair todas as matérias, são 3 dias de prova escrito. Então, vocês imaginam, sabe a segunda fase da ordem? Você imagina todas as matérias como segunda fase da ordem durante 3 dias. É muito difícil. E, obviamente, o resultado demora 6 meses para sair. Vocês imaginam, gente, o tempo. E tem a segunda fase, que é uma segunda fase oral, que vai cair 6 matérias. Então, você tem que saber tudo e explicar tudo oral para uma corte, dar o seu crivo, né? Os advogados darem um crivo para você passar. Ou seja, é muito difícil mesmo. Então, o caminho mais fácil para nós, que somos brasileiros e damos um jeitinho para tudo, é ir para Portugal e se inscrever na ordem de Portugal, que é meramente burocrático. Eu também ajudo, faço assessoria nessa parte. E transferir e morar onde você quiser, e trabalhar onde você quiser, e trabalhar como advogada, ser bem sucedido, os salários são altos. Eu trabalho, e se você quiser não precisa ser advogado para trabalhar, é isso que eu quero também dar ênfase, porque muita gente me procura perguntando isso. Eu sou advogada, eu queria muito trabalhar na área jurídica, eu não sou advogada na Irlanda, eu queria muito trabalhar na área jurídica. Como você conseguiu? Foi por causa da ordem? Não. Você consegue trabalhar, além de tudo, você consegue trabalhar como legal assistant, legal executive e até legal counsel, sem ter inscrição numa ordem de Portugal, Itália, enfim. Então, o nosso background, o nosso legal background feito no Brasil é muito bem visto aqui na Europa, tá, gente? Eu me formei com 22 anos, eu fui advogada com 22, passei direto na prova. E aqui, para vocês terem uma noção, a média na Itália, né, a média da idade dos advogados que são passados no exame é quase 30 anos, de 28 a 30 anos. Então, eu com 22 anos, vocês também, provavelmente, os advogados aqui, colegas, passaram fácil, né? Passaram de primeira. Gente, 22 anos eu advogada, imagina o pessoal, fala, nossa, você é um gênio, você é incrível, e na verdade não é. Então, assim, tudo muito, a gente é muito bem visto aqui. Então, eu acredito que o fato de você dedicar um pouco de tempo, um pouco de dinheiro e sonhar com morar na Europa, né? Um pouco de dinheiro, um pouco de tempo, empenhar em fazer cidadania, reconhecer cidadania. Mais de 20 milhões de pessoas têm direito à cidadania italiana no Brasil. Então, acho que você também tem, quem está vendo o vídeo. Será que eu tenho? Deve ter. Ou se não é italiana, tem portuguesa, tem espanhola. O Brasil é feito de imigrantes. Somos todos imigrantes, de um certo, ou filhos de imigrantes ou netos de imigrantes, né? E é isso, vale muito a pena você investir e querer construir uma carreira aqui na Europa. Vale muito a pena. Eu estou aqui para isso, faço assessoria, também parte de cidadania, né, com a luz italiana, mas tenho certeza que o doutor Juliano vai explicar um pouco melhor isso. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Estou aberta a qualquer dúvida, vou disponibilizar o meu contato aqui, tá? E estou aberta a qualquer dúvida que vocês queiram, podem entrar em contato comigo ou com a cidadania luz italiana, tá bom? Obrigada. Ok, obrigado, Marina. A Letícia colocou uma pergunta aqui para a gente, mas eu acho que mais ou menos você já respondeu. Ela fala sobre a validação do curso de direito nosso aí em Portugal. Você falou que é uma questão bastante burocrática, é só burocracia para entrar em Portugal. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso daí. O que consiste exatamente? Sim, gente, qualquer advogado brasileiro, não interessa se você acabou de tirar a ordem, você tem direito a se inscrever na ordem dos advogados de Portugal. Simples assim. Não precisa ser... Desculpa? Não precisa ser cidadão português? Não precisa. Vou explicar para vocês por quê. Tem dois modos, tá? Você pode ser cidadão europeu, então eu como italiana consegui a minha ordem portuguesa, ok? Você pode ser cidadão europeu residindo em Portugal e juntar, é uma quantidade enorme de documentos que você tem que juntar.
Mas é só isso, uma vez que esteja juntado, apostilado, bonitinho a documentação que eles pedem, que é um bolinho assim, tá tudo no site da ordem, gente. Da OAP, não, da Ordem dos Advogados de Portugal, que não é a OAP que eles ficam bravos. Tá tudo no site da Ordem dos Advogados de Portugal. Uma vez que você junta o documento, sendo cidadão europeu e residindo em Portugal, então você tem que estar morando em Portugal, você se torna advogado sem precisar de ninguém, digamos assim, tá? Porque a segunda opção você é brasileiro, não tem cidadania e não reside em Portugal, tá? Não quer morar em Portugal. O que você precisa fazer para ser advogado em Portugal? Você precisa de um advogado português, no caso, eu sou advogada portuguesa, então pode ser eu também, mesmo que eu seja brasileira, entendeu? Você precisa de um advogado português para que seja o seu, que vai ser responsável por receber as intimações que chegam no seu nome e no endereço fiscal dele. É isso. É isso, gente. É muito fácil. Então, quem tem cidadania, vale muito a pena ir passar um tempinho em Portugal e tirar a residência lá e se inscrever na ordem. Vale muito a pena. Estuda, fazem cursos, mestrados, bolsa de estudos. Vale muito a pena, realmente. Interessante. Os nossos colegas aí, os colegas do evento, tem alguma questão? Não. Muito interessante o que ela falou e vou aproveitar esse gancho para depois falar sobre as vantagens da cidadania. Ok. A Letícia também pergunta aqui se você tem ideia de qual que é o valor da anuidade da Ordem em Portugal, se é a mesma coisa que aqui. Não. Gente, outra coisa que eu não falei, para você se inscrever em Portugal, tem que estar com a ordem ativa, tá? Só um PS. Depois você pode suspender, mas tem que estar com a ordem ativa para pedir o requerimento lá. Gente, é carinho. Custa 35 euros por mês, tá? Mas só 35 euros por mês? Tranquilo. Para quem ganha euro não é nada. Uma caixa de privilégios dos advogados, que é obrigatória, e custa uns 120 euros por mês. Então, no total, vai dar uns 150, por aí. Então, você tem que pagar a caixa e tem que pagar a ordem, obviamente, tá? Você pode pagar por mês, você pode pagar anualmente. Gente, eles são super... Os portugueses que estão trabalham na ordem, né, com essa parte de inscrição na ordem de brasileiro, eles são super gente boa, super acessíveis, então, é isso. Pois é, Marina. Dá um pouco de trabalho, é óbvio, não é tão... Tem uma certa burocracia, mas tudo requer algum esforço, né? Uma vida nova requer um pouco de esforço. Eu vou te perguntar, mas existe uma idade recomendada? Existe espaço maior ou menor para profissionais, vamos dizer assim, 20 anos de carreira, mais de 20 anos de carreira? Ou isso é recomendado para jovens? Gente, então, minha experiência é a seguinte. Todo mundo pode. Claro que se você tem mais experiência, você vai transferir essa experiência, vai colocar no currículo que você tem 20 anos de trabalho como advogado ou em uma empresa trabalhando no departamento jurídico, isso conta. Todo trabalho que você fez no Brasil vai contar, tá? Vai contar como experiência. Eles falam, nossa, parabéns, eu sempre recebo elogio. Porém, se você é jovem, mas eu sou jovem, nunca trabalhei, etc., tem o seu benefício. Por quê? Porque, primeiro, que você está com garra, está com vontade de superar, né? Porque nada é fácil, gente. Até a carreira internacional, ela é uma carreira, uma construção, vai aos pouquinhos, você estuda, lógico, eu posso assessorar, eu posso dar conselho de bolsa de estudo, você pode conseguir tudo, faço referral para a empresa, quem quiser também referral, que é a indicação, né? Porém, se você é jovem, que é o meu caso, eu acho que vale muito a pena, porque está com vontade, entende? E você pode fazer cursos, você não vai mais perder tempo, você vai direcionar o que você quer, talvez faça um curso naquele país que você quer morar e pronto, vai entrar na área, processo bem orgânico, bem natural. Eu comecei assim, então, por exemplo, eu trabalhando nessa empresa de recrutamento, eu trabalhava no departamento jurídico, não tinha nada a ver, mas é uma empresa de recrutamento. Então, eu fiz vários treinamentos de como funciona o mercado de trabalho, civis, etc. E fui ajudando umas amigas, fazendo civis delas. O civis é o currículo das minhas amigas. E elas começaram a entrar nos empregos e começaram a recomendar para os amigos. E aí eu comecei a falar, poxa, todo mundo me falou, Marina, por que você não faz uma consultoria, cria você cobra por isso, tá? Eu falo, gente, vou fazer um negócio, vou fazer um business também. Então, começou de maneira muito natural, muito orgânica e dando certo, né? A gente só dá certo porque tem resultado. Dando resultado, então, estou feliz também. É isso. Muito bem, muito bem. A Vilma Leite,
está perguntando para a gente aqui se na OAP deve-se levar os documentos apostilados, porque lá fala só em originais. Gente, apostilado. Apostilado, gente. Normal. Apostilado. E na época, quando eu fiz, foi em 2017, era R$50 cada folha. Então vai gastar um dinheirinho. Mas, gente, pensem no... Eu acho que assim, tudo na vida é investimento, que nem curso de direito, né? Mas eu acho que assim, o fato de você ter uma gama enorme de possibilidades de país, de tudo, gente, na Europa, e os salários são, além de você ganhar em euro, obviamente, os salários são muito mais altos. E aqui, como tem menos pessoas, a densidade demográfica, literalmente, é menor, é mais fácil você conseguir se destacar, entendeu? Então, acho que vale muito a pena investir e tentar carreira internacional. Não importa a idade. Ok. Obrigado, Maria. Obrigada a vocês. Bom, para quem se interessa, então, em tentar a vida na Europa, a palestra deixou uma visão clara e objetiva quanto aos caminhos. Naturalmente, cada caso é um caso, na prática, mas nada como seguir as linhas pautadas por... Ela fala que ela é jovem, mas bastante experiente no tema. Isso é muito importante. Agradecemos pelas dicas. Certamente você ganhou aqui mais alguns seguidores. Muito obrigado. Que bom. Final, tá? Obrigado. Obrigada a vocês, querido. O terceiro palestrante é o Juliano Facina. Ele vai falar, aí na sequência, vai falar sobre cidadania italiana, vai falar alguma coisa sobre aspectos administrativos e judiciais para a concessão da cidadania. O Juliano, ele é graduado em Direito pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado em Direito Imobiliário, ele é advogado associado, gerente jurídico, imobiliário e condominial do escritório Zabaleghi e Deleite Advogados. Ele é proprietário da Facina, assessoria e dupla cidadania, vice-presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da Subseção de Santos. É isso, Juliano? Está com a palavra. É isso. Só fazendo uma pequena correção. O nome do escritório é Zabaleghi de Lima, Advogados Associados. Zabaleghi Lima. Isso. Aproveitando o gancho dos dois palestrantes, excelentes palestras aí. O primeiro com o Paulo, assim, é a questão da Lei de Proteção dos Dados, foi aplicada aos consulados já. Hoje você não consegue mais acessar consulado e ver a lista de quem está na espera para ser chamado aqui nos consulados no Brasil, né? E isso dificulta muito para quem está na fila, né? Porque hoje a gente fala em fila de 12 anos, você gera uma tremenda insegurança para saber se já foi chamado, não foi chamado, como é que está isso. E aproveitando o gancho também da doutora Marina, a questão das vantagens pela cidadania italiana, ela tem atraído muita gente nos últimos tempos, principalmente, as pessoas não procuram mais nem para si, mas sim para os filhos, né, para questão de estudo, moradia, assim, tem aumentado muito. E hoje estima-se que a gente tem, aqui no Brasil, algo em torno de 25 milhões de descendentes, né, então, assim, se todos resolverem fazer a cidadania, o pedido de reconhecimento ao mesmo tempo, vai faltar braço de todos os lados, braço de advogado que trabalha com isso, e principalmente braço do órgão público que deveria fazer isso. Se já não faz hoje, no tempo que a lei determina, imagina se todo mundo entrar na fila, né? Mas é um campo muito vasto aí, muito, muito prazeroso de trabalhar, né? Porque você, diferente da advocacia, que muitas das vezes o cliente te procura para resolver uma dor, solucionar um problema, resolver uma dor de cabeça, você lida com sonhos. Então, é um campo muito bacana, que você trabalha para realizar o sonho de uma pessoa, né, que é aquele sonho de fazer o reconhecimento da sua cidadania, buscar os laços com a sua família na Itália e até mesmo migrar. Desculpa, o microfone entrou no mundo. E, assim, as vantagens são inúmeras, né? É bom deixar claro, assim, muita gente me procura falando que quer tirar o passaporte, quer tirar a cidadania. Você não tira a cidadania, você reconhece, você não tira o passaporte. O passaporte é um mero instrumento de viagem, é quando você já está com o processo concluído, né? Mas é bem engraçado isso, quando as pessoas me ligam para tirar o passaporte. Eu não emito o passaporte, né? Bacana isso. Mas vamos ao aspecto prático aqui, o que é a cidadania, como é que funciona, quem tem direito, né? A cidadania iuris sanguinis, ela é transmitida por descendência, ou seja,
filhos de italianos já nascem com direito, devendo apenas exercê-lo, né? Filhos, netos, bisnetos, não tem limite de geração, tem apenas uma trava para filhos de mulheres nascidos antes de 1948, né? Que tem uma lei de 1912, a 555, em seu artigo 10, uma lei bem machista, ela determinava que a mulher italiana perdia, com o casamento, a sua cidadania italiana, ela seguia a cidadania do marido, e, por consequência, seus filhos também perdiam esse direito. Com a promulgação da Constituição italiana, quando a Itália passou a ser república, ela, em 1948, essa Constituição, em vigor até hoje, ela equiparou os direitos da mulher ao homem, e, a partir de então, todo filho de mulher, a partir da linha sucessória, a partir de 1948, também tem o direito ao reconhecimento. O direito ao reconhecimento ele é feito de forma administrativa, né? Você tem que provar o vínculo com aquele ascendente italiano, junta toda a documentação comprobatória, ou seja, certidão de nascimento, casamento, óbito, emite a certidão negativa de naturalização, comprovando que esse italiano não se naturalizou brasileiro aqui, né, no Brasil, e apresenta ao órgão italiano, ou seja, para quem está aqui no Brasil, entra na fila e apresenta ao consulado quando for chamado, e muitos preferem fazer o processo diretamente na Itália pela agilidade, né? Aqui no Brasil, se você entrar hoje na fila, talvez você vai ser chamado daqui a 10 anos. Se você for para a Itália fazer o processo administrativo lá, você apresenta ao oficial do anágrafe de qualquer cidade, né, de qualquer comune lá, e numa média de 90 dias o seu processo está concluído. Eu fiz esse processo por conta própria em 2008, fui para Perúdia, fiquei lá um ano, meu processo durou 10 meses, mas assim, eu tirei um ano sabático para resolver isso, era uma questão que eu tinha desde criança que eu queria, escutava meu avô contando histórias da Itália, do pai dele, etc. Então era uma coisa assim que me deixou muito, quando eu consegui concluir, muito feliz, né, e eu até brinco, né, que esse ano que eu passei na Itália, eu fiz uma pós em cidadania, né, porque eu acabei na prática entendendo o processo de ponta a ponta, como funciona, os empecilhos, o que precisa, o que não precisa. E de lá ainda fui estudar na Inglaterra, acabei conhecendo muitos brasileiros que estavam lá, na mesma situação que a doutora Marina falou, na Inglaterra, na época, também tinha muita gente que queria continuar morando lá, na condição de estudante, e para você continuar na condição de estudante, renova visto daqui, renova visto dali, uma burocracia tremenda, você não tem acesso, às vezes, a alguns bons empregos, até pela burocracia, né, porque uma empresa europeia para contratar um estrangeiro é uma burocracia tremenda. E quando ele contrata um europeu, ele está contratando praticamente um nacional, né? Então, assim, na época eu brinco que eu fiz estágio, eu estudei na Itália, fui fazer estágio na Inglaterra, onde eu ajudei muita gente a fazer o processo lá por conta própria, e voltei para o Brasil em 2010, e desde então comecei a trabalhar com isso, em paralelo ao escritório também, né? Na época eu voltei, trabalhei em imobiliária, trabalhei em construtora, e em paralelo trabalhei com isso, que é uma coisa muito prazerosa. Mas voltando aqui à questão, né, senão eu desvio o foco aqui, começo a contar a história aqui, a questão da administrativa, nem todo mundo pode ir para a Itália, né, porque é prazeroso, quem pode ir para a Itália, eu aconselho, vai, se você pode ficar lá 2, 3, 4 meses, enquanto o teu processo está durando, é muito bom, você faz uma imersão cultural num país, assim, um dos países mais ricos culturalmente do mundo, né, mas não é todo mundo que pode ir para lá, ou por questão de tempo, que a pessoa não pode se ausentar por mais de 30, 40 dias daqui, da empresa, do trabalho, que seja. Então, a pessoa entra na fila, mas também ela não quer ficar esse tempo todo esperando a chamada, né? Nem conclusão, você vai ser chamado para apresentar seus documentos, né? Ainda tem mais um tempo para apresentar. A lei italiana, ela prevê que, ela segue o princípio da razoabilidade da duração do processo, ela prevê que um processo administrativo ele não pode durar mais que 730 dias, ou seja, 2 anos. O consulado, ele, de longe, ele extrapola esse prazo. Então, assim, só para você ser chamado, convocado a apresentar seus documentos, aqui está demorando 10 anos. Esses requerentes, eles acabam fazendo a contratação de um advogado na Itália, né? E esse advogado acaba comprovando toda a linha sucessória, mais o tempo de demora aí, né, em ser chamado, e consegue, através do Tribunal de Roma, através de uma sentença, uma ordem que esses documentos sejam transcritos, né, que esse direito não seja violado, né, pela longa duração do processo aqui, e acaba ordenando a transcrição dos documentos lá.
né, um processo declaratório, né, para reconhecer, ordenar reconhecimento da cidadania, e um procedimento sumário, ele dura mais ou menos entre 12, 18, no máximo 24 meses lá, um processo ele não é muito complexo, mas ele exige uma certa habilidade do advogado que vai manusear, porque você lida com documentos estrangeiros, comprovar a questão da fila, etc. E, às vezes, abre um prazo para suscitar alguma dúvida, e é onde eu volto 2, 3 casas atrás para explicar a questão do preparo dos documentos, que é quando você precisa deixar ele mais fiel possível ao nome do italiano, com relação a retificações, etc., para que não surjam dúvidas, né, com relação à descendência, né? Então, para quem tem a possibilidade de fazer o reconhecimento pela via administrativa, tem esses 2 caminhos, né? Que é você fazer aqui no consulado, ou vai para a Itália, ou uma terceira hipótese, que é você se socorrer ao judiciário. Para aqueles que tenha, vamos dizer assim, que quebra o elo com uma mulher dando à luz ao seu filho antes de 1948, por conta desse lapso entre a lei de 1912, a entrada em vigor da Constituição em 48, somente essa equiparação, e foi formada jurisprudência por conta da lei de 83, se não está me falhando a memória, essas pessoas precisam diretamente socorrer ao judiciário, elas não vão conseguir o reconhecimento diretamente no consulado ou em nenhum órgão italiano, diretamente da Itália, né? A duração é a mesma de um processo via paterna judicial, mas o pessoal chama de contrafila do consulado, né? E dura mais ou menos 12 a 24 meses, só que a questão, né, a tese é diferente, é completamente diferente, né? Já é uma leitura jurisprudencial, é a equiparação do direito da mulher ao homem, é o direito à família, que a mulher ela pode constituir família e transmitir, sim, a sua cidadania ao seu filho, né? Então, é a questão mesmo da dignidade da mulher. Então, o bacana é assim, tipo, para quem tem pressa, tem urgência, vai para a Itália, faz teu processo lá. Para quem não tem urgência, mas também não quer perder esse direito, eu indico a questão do processo judicial, porque aí também acaba sendo um pouco menos custoso, que você pode dividir os custos do processo, documentação, etc., com familiares, né? A gente acaba fechando grupos de 10 pessoas por processo, para também, se não passando disso, uma coisa muito penosa, até para o próprio juiz analisar o caso. Imagina você junta a documentação de 15, 20 pessoas, é muita documentação, pode gerar uma certa confusão, aumentar o questionamento do juiz. Então a gente até sempre aconselha a fechar no máximo grupos de 10, tanto do judicial materno quanto do judicial paterno, para evitar qualquer tipo de confusão, até aquela questão do juiz olhar para o processo e falar, esse é deixar para a semana que vem, eu vou analisar isso aqui que tem menos coisa para analisar, né? E em ambos os casos, com a ordem judicial, é feita a transcrição da documentação, e a partir dali ele pode tirar o passaporte, né, que é o que a pessoa mais se preocupa com isso. E a questão das vantagens, assim, elas são inúmeras, não só na Europa, né, a questão da pessoa poder morar, residir legalmente no espaço Schengen, estudar, conseguir bolsas de estudo, se aposentar na Europa, trabalhar, mas também a italiana, ela dá uma baita vantagem para quem quer morar nos Estados Unidos, né. Nos Estados Unidos tem aquele visto de investidor, que é o E2 ou E2. Hoje, nós como brasileiros, como cidadão brasileiro, a gente pode também aplicar para esse visto, só que a grande diferença é o valor a ser investido para a obtenção do visto, né? Hoje, como brasileiro, ou português, ou algumas outras nacionalidades, você precisa investir no mínimo $500 mil, preencher alguns requisitos para a obtenção desse visto, né? Esse visto, ele é emitido para moradia lá, ele se estende à família, e ele é emitido para até 5 anos, sendo renovado, comprovando que você mantém o investimento. Para o italiano, esse investimento ele cai para 100, 120, 150 mil dólares, dependendo do que você for investir lá. Então, assim, é uma diferença muito grande, né? Então, assim, é tudo investimento, é o que a doutora Marina falou também, não é gasto com cidadania, é investimento. Então, a gente está falando de uma diferença de quase 400 mil dólares para quem pretende ir para lá.
Já atendi algumas famílias no ano passado, esse ano voltaram a ter procura de outras famílias que pretendem migrar para lá, para os Estados Unidos, estão fazendo o processo de reconhecimento de cidadania para morar nos Estados Unidos. Então, assim, ele deixa de ser um valor, assim, altamente custoso para ser um valor acessível, né? A gente deixa de falar em $500 mil e cai para 100, 150, 130 mil dólares. As vantagens também que a doutora Marina falou, a questão de estudo. Na época que eu morei lá, eu estava concluindo a minha cidadania. Eu morei em Perugia, né? E lá tem 2 faculdades muito boas, a Universidade Perestranieri e a Universidade Perugia. Eles estavam, na época, estavam divulgando algumas bolsas, assim, então tem muito incentivo do governo, da própria União Europeia, do governo italiano, do governo local, ou seja, a Comune, que você estude lá, né? Então, eles divulgam muitas bolsas de estudo em todas as áreas, né? Não só no direito, mas como para arquitetura, engenharia. Então, assim, é fantástico, assim, o que uma cidadania estrangeira te dá, como ela te abre a porta do mundo, entendeu? Assim, eu brinco que você vira cidadão do mundo, você tem uma chave mestra na sua mão que é fantástica. Então, assim, ela te traz inúmeras vantagens, a possibilidade de, mais para frente, você levar os seus filhos para estudar lá é fantástico. Eu tentei ser o mais objetivo possível, se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Ok. Tá bem, tá. Muito obrigado, Juliano. Eu perguntaria primeiro para o Paulo e para a Marina se tem alguma complementação, algum questionamento para o Juliano. Olha, Juliano, você trabalha numa profissão de fé, Juliano, porque é uma questão que muita gente tenta tirar e eu sei o trabalho que dá porque, olha, já tive experiências familiares a respeito disso. Então, eu sei que precisa ter muita paciência e parabéns pelo teu serviço aí. Isso eu falo, você além de ser advogada, você também seja um bom psicólogo para administrar a ansiedade dos seus clientes. É isso aí. Obrigado. Eu também queria agradecer, Juliano. Parabéns. E, como eu sempre falo, todo domênico vira domingos quando chega no Brasil. É isso aí. Então, eu a DOPL também. Então, eu, como faço parte de contrafilas, eu trabalho bastante também. Então, assim, eu entendo que essa questão do contrafilas, estava falando, essa questão do contrafilas, assim, mudou toda a perspectiva, né? Porque antigamente era só fila do consulado, mais de 10 anos, ou ir morar para a Itália, que é uma coisa assim, muita gente não consegue. Tem a barreira da língua também, não é tão simples assim. E agora o Contrafilas aí veio para revolucionar. Sim. E é muito bom, Sim. Aproveitando parabéns. Mais uma vez o teu gancho, eu acabei não mencionando a questão de erro de grafia, abrasileiramento de nome. Uma grande diferença entre o processo administrativo e o judicial está aí, né? A doutora Marina mora na Itália, sabe como... mas aqui também a gente... cartório, cada um aplica a lei está lá para todo mundo aplicar e cada um aplica da sua forma, né? A lei italiana, ela não é clara com relação à correção de erro de grafia, validade de certidão, correção da certidão, mas cada um aplica da sua forma ao seu bem, cada oficial aplica da sua forma, né? Então, quando a gente fala de processo administrativo, tanto no consulado quanto lá, você acaba tendo que retificar sim, principalmente a documentação onde aparece o nome e o sobrenome do italiano, porque na época da imigração para cá, eles tiveram muito problema, principalmente por conta de problema fonético. Chegava num cartório para registrar o filho, não lembrava a data, não falava o nome correto, não falava o nome completo, não tinha um documento. E eu vou dar até o exemplo do meu sobrenome. O nome do meu bisavô era Giuseppe Fascina com SC. E o meu bisavô virou José, né? Virou de Giuseppe Fascina, virou José Fascina com todas as variações possíveis. E então, no administrativo, eu não retifiquei nada. Em 2008, meu processo foi aceito porque não gerou dúvida nenhuma com relação à descendência, mas vejo muitos casos, assim, que às vezes muda o nome, por exemplo, muda o nome de Anacleto para Nicola. Então, assim, gera dúvida. Então, você tem que minimizar essas dúvidas, porque se você vai para a Itália, é um processo muito caro, né? Não só o processo em si, mas tudo que envolve passagens,
hospedagem, o preparo dos documentos. Então, assim, minimize o máximo que acabe com as dúvidas, não deixe dúvidas para não perder tempo e principalmente dinheiro, e não se frustrar, né? Porque senão, se o teu processo não dá certo, é uma frustração terrível. E já no judicial, a gente já não tem tanto problema, porque como é um juiz que está lidando com o teu processo, desde que não tenham erros graves, né, não só de grafia, mas de data, o nome da mãe, o nome do pai, a origem, então assim, desde que não tenham erros graves, é mais tranquilo. Até com relação à certidão, você pega, que eu falei agora de grupos, você pega aí grupos de família com 20, 30 pessoas, você consegue preparar uma única documentação, seja tipo, para todo mundo, claro, e nos demais processos você vai usando cópia autenticada, né? Então, assim, reduz muito o custo, você deixa de perder tempo com retificação, até porque, dependendo da retificação, a gente tem que socorrer ao judiciário aqui no Brasil, né? Porque até 1889, salvo engano, não existe, que nem aqui no Brasil não existia o registro civil na Itália. Então, certidão de batismo. E os oficiais aqui de cartório não aceitam a certidão de batismo como instrumento para requerer as certificações, né? Daí você socorre ao judiciário. Por incrível que pareça, esse ano foi muito rápido. Eu consegui, com 1 mês, 2 meses, a retificação de alguns documentos que, se eu fosse para o cartório, né, como a gente tem que ir ato por ato, vai o de casamento italiano, depois vai o óbito, depois vai o nascimento do filho do italiano. Você demora 3, 4, 5 meses, porque você tem que falar ato por ato. Mas isso no administrativo. Quando você socorre o judiciário, você deixa de perder esse tempo de ter que fazer retificação, claro, frisando quando não tenham dúvidas com relação à origem. E você já vai direto para o processo na Itália e o quanto antes você consegue entrar, o quanto antes o teu problema está resolvido. É isso. Eu queria enfatizar, só para complementar o que o doutor Juliano falou, da relevância, da importância de você você acha que tem direito, ou tem direito, tem certeza, de você contratar uma assessoria de profissionais qualificados, gente. Muita gente tenta fazer sozinho e acaba se dando mal. Por quê? Não é simples, tá? Não adianta você falar, que nem busca de certidões, você tem que ligar na Comune, mandar e-mail para a Comune, exemplo, uma coisa simples. A Comune sabe, se você jogar no tradutor, o português para italiano, tá tudo errado, não é assim. Não adianta, vai sair errado, porque tem muita gente que já veio para mim, mostrou para mim e-mail, falei, amigo, você jogou no tradutor? Joguei. Jogou. Então, assim, a Comune, eles sabem que eles não respondem. Italiano só fala italiano, tá? Mais uma vez, italiano não fala inglês. Italiano só fala italiano. E eu queria, é muito importante você ter um profissional que já tenha feito isso antes, que tenha contato na Itália, que falem pessoas que falem fluente italiano, que tenha contato na Comune, sabe? Sim. Eu, por exemplo, trabalho advogado diretamente, advogado italiano 100%, né? Porque eu também sou italiana, sou advogada italiana, mas eu sou nata no Brasil, nasci no Brasil. Então, assim, a importância de você ter também um profissional, um advogado italiano, né, para assessorar o seu processo e ter certeza que vai dar certo, gente. Certeza. Né? Queria só precisar isso, doutor Juliano. É muito importante, é essencial. Essa palavra do doutor Juliano, que senhor Não, mas é muito importante isso, sim, até porque normalmente a gente solicita certidão para cá para instruir algum processo de retificação. E assim, a certidão é emitida pela Comune, mas não é ela que apostila. E o documento, para ter validade aqui, ele tem que ser apostilado. E ele é apostilado pela prefeitura. Não se percam pelo nome, porque a prefeitura é um órgão da região, como se fosse um órgão do governo. E a Comune é a prefeitura, né? Então, assim, o funcionário, ele não vai levantar da cadeira dele para andar 2, 3 quadras ou ir para a cidade vizinha para apostilar um documento e te enviar. Não, ele não vai fazer isso, não vai. Ele, no máximo, ele vai te enviar uma carta que daqui a 5, 6 meses chega na sua casa. Mas até lá, teu processo já está andando, você já está em outra, alguém já buscou essa certidão para ti, né? Existem excelentes pesquisadores que fazem essa busca na Itália, tem muita gente boa que faz esse serviço. Então, assim, é agilidade, né? Você acaba buscando um profissional, esse profissional, que assim, não é simples, você tem que ir lá, requerer, depois você faz o requerimento, paga o requerimento, depois você volta para retirar, aí você leva em um outro órgão para apostilar, ou agenda, depois você tem que retirar. Então, assim, é um processo, um pouco burocrático, né? O italiano adora burocratizar as coisas, né? Então, assim, você precisa de alguém especializado. Assim,
parece até uma incoerência, né? Porque eu fiz tudo por conta própria, mas assim, eu já conhecia a lei, já conhecia os procedimentos, e meu processo durou 10 meses. Eu tirei um ano sabático e fiquei lá por conta 10 meses. Agora, pô, imagina você vai lá por conta própria, com tempo contando, só posso ficar 2 meses. E aí? E se você não tem reserva financeira? E se você não precisa voltar? Você tem uma dor de barriga no meio do caminho? É complicado, assim, são valores altos e não dá para arriscar, não dá para arriscar. Então, eu sempre indico, vai para lá, quer fazer por conta própria? Estuda, chega lá falando italiano fluente, porque senão você vai ser chutado, né? Ou contrata um assessor, tem muitos assessores bons, sabe? Eu tenho uma parceria com um assessor lá que ele é excelente, ele dá minha inteira confiança, ele faz todas as conclusões de processo para os meus clientes lá, ele é de extrema confiança, assim, o que ele fala, ele cumpre, né? Então, assim, quando eu falo para os meus clientes, eu vou fazer o processo para ti de ponta a ponta, não é só te entregar documento, não, você vai começar comigo, vai terminar lá e vai concretizar teu sonho. Não adianta nada, aí a pessoa chega lá, tem uma dor de barriga, é complicado, tem que estar muito bem assessorado em todas as fases do processo. Exato. Eu, por exemplo, gente, muitos processos que chegam até nós, tanto na parte do Brasil com a cidadania luz italiana, quanto na parte itália com o advogado Boschetti, gente, é muita gente que tentou fazer sozinha e dá errado. A maioria dos processos, eu tenho que fazer sozinha. Eu vejo o processo, gente, tá uma bagunça, tudo errado. A pessoa nunca ia conseguir, sabe? Então, realmente, você fazer questão de pagar um profissional é importante, muito importante. É isso. Juliano, eu tinha uma provocação para você que ia fazer antes de você começar a falar, mas como o seu tema emendou bastante com o da Marina, eu preferi deixar ela mais para frente, justamente sobre essa parte da confiança, da confiabilidade profissional. Nós temos hoje aqui 2 excelentes profissionais recomendados, mas olha só, todos que procuram escritórios especializados confiáveis para a obtenção da cidadania têm expectativa de um trabalho absolutamente dentro da lei, quer administrativo ou judicial. Como selecionar os bons profissionais do mercado, considerando que essa pessoa paga, assina uma procuração e sabe-se lá quais critérios que o profissional vai se utilizar na busca do resultado, sem que se corra o risco de estar cometendo algum tipo de contravenção. Possível amanhã depois aí de ter uma surpresa quando desembarca lá no outro país, desce na Itália, a polícia está esperando ele lá, né? O que pode... A pessoa está de boa fé, como é que ela pode se precaver em relação a isso? São cases de sucesso, né? Eu costumo apresentar cases, assim, outros casos já concluídos, para falar, primeiro mostra a minha experiência, o que eu já trabalhei com isso, o quanto eu trabalho com isso, já estou há muito tempo nessa estrada, né? Demonstra que eu não sou um aventureiro que caí da noite para o dia nessa área, porque assim acaba tendo muito. A pessoa vai para lá, já vi muito isso acontecer lá. A pessoa vai para lá, ela vê um assessor fazendo o processo dela, fala, pô, é fácil fazer. A mesma coisa que você ficar ali do lado do pizzaiolo achando que é muito fácil fazer uma pizza. A hora que você vai colocar a mão na massa, aí você vê que tem que abrir a massa, tem que fazer um monte de coisa que a pessoa ela acaba abandonando o cliente, vamos dizer assim, no primeiro imprevisto que ela não saiba resolver ou qualquer coisa que foge da normalidade, ela abandona o cliente. Então, assim, quer procurar um profissional qualificado, habilitado, vê como ele trabalha, com quem ele trabalhou, indicações de clientes, entendeu? Porque, assim, o cliente satisfeito, ele faz a propaganda, né? Então, assim, e vai buscar referência, né? Tipo, busca referência desse profissional, joga o nome dele no Google, vê se ele tem algum problema, se tem alguma coisa que mancha a carreira dele, entendeu? É isso, e é o que eu falo, tem que pesquisar muito, porque é um processo caro, né? A gente está falando em euro, assim, então é uma coisa assim que não dá para você perder tempo e muito menos dinheiro. Exato, doutor Juliano, eu vou fazer um rápido adendo. Eu acho que a importância, como você descobrir se o que você está contratando é legítimo ou não. Gente, quem tem parceiro, escritório de advocacia na Itália, está trabalhando com um advogado italiano, a pessoa tem, sabe, eu acho que tem que ser um profissional que tenha advogado também na Itália. Eu acho muito importante isso, tá, gente? Além dos cases de sucesso, obviamente, porque rolou muita fraude. A pessoa teve a cidadania e rolou fraude muito porque a agência fez alguma coisa ilegal, enfim. Se a pessoa tem um escritório de advocacia aqui na Itália, não vai rolar fraude, tá? É isso. Ok. Isso aí. Do ponto de vista prático, Juliano,
que documentos precisa para começar um processo desse? Que evidências dos antepassados nós temos que ter? Primeiro, assim, normalmente as pessoas, elas vão que nem no meu caso, a gente vai por história dos nossos avós, os pais, o que contam. Eles sempre dão um norte, né, de aonde pesquisar. Mas eu brinco que é como se fosse um livro de trás para frente, né? Você começa, caso você queira fazer uma pesquisa, assim, por conta própria, você começa a pesquisar suas certidões de trás para frente, né? Até chegar no italiano o mais próximo possível, que é onde vai ter, caso tenha, né, informações da origem. Então, é imprescindível você levantar todas as certidões, caso você já saiba italiano também, onde que ele casou, onde que ele morreu, certidões de nascimento, casamento e óbito, e ali vai ter, provavelmente, a informação de onde ele vem. Com essa informação, da onde você parte para fazer a pesquisa, ou já direto a busca da certidão do italiano, lá na comune onde ele nasceu, ou na igreja onde ele foi batizado, né? Então, a primeira fase é essa, né? A mais importante, a pesquisa, a busca por informação. Normalmente essas informações, como eu falei, vem de familiares, é o avô que era o filho do italiano, escutava muito o pai falando de onde que ele veio, onde que ele nasceu. Então, é primordial isso, né? Assim, quanto mais informação você tem da família e dos próprios documentos, mais rápido vai ajudar na localização e o início do processo. Vocês fazem esse trabalho do começo ao fim? Ou a Começo ao pessoa... fim. Agora a pergunta que não quer calar. Quanto custa? Depende, porque assim, depende do estágio que está o processo dele, né? Se ele vem partindo do zero, é um custo. Se ele já vem com a documentação, é outro. Se ele vai ingressar com uma ação contra a fila, para 5 pessoas é um, para 10 é outro, por via materna também é um outro valor. São muitas variáveis aí que a gente tem que sentar, analisar a documentação e aí sim passar uma expectativa de orçamento. Porque às vezes o cliente vem, não, eu só preciso fazer o reconhecimento da cidadania, eu já tenho tudo. A pessoa te manda, tipo, um papel escrito à mão com algumas informações e você vai ver, não tem nada, né? Não tem nada, aí você tem que começar realmente do zero, né? E uma outra coisa também que acontecia muito, né, quando eu falei do problema de erro de grafia, etc., os italianos, que não aconteceu com o meu bisavô também, era muito comum eles falarem da região que eles eram, não da cidade. Por exemplo, o meu bisavô era da região de Pádua, né? Ele falava para o meu avô que ele era da região de Pádua. Mas eu tenho uma prima, que é uma excelente jornalista, Andréia, ela, no começo dos anos 2000, ela foi para a Itália e acabou achando a lista de leva, né? Que é o alistamento militar com o nome do nosso bisavô, e lá constava informação que ele não era de Pádua, ele era de Santa Maria de Sala, que é uma minúscula cidade perto de Pádua, né? Como se um brasileiro fosse para lá e falasse, eu sou de São Paulo, mas ele nasceu em Osasco, São Bernardo, São Caetano. Então, assim, é uma coisa que às vezes dificulta a busca, né? Você foca na cidade e esquece da região. Excelente. É isso. Excelente. Parabéns, Juliano. Obrigado. Muito proveitosa a explanação. Eu creio que pudemos ter uma noção bem ampla do que consiste a busca da cidadania italiana por brasileiros. Para o Paulo, surgiu aqui mais um questionamento. Paulo, você está aí? Paulo? Estou aqui. Me diz uma coisa, a Câmara de Comércio, ela dá cursos também? Ela forma pessoal? Ela forma pessoas, sim, ela tem os cursos dela, mas ela não tem nenhum curso voltado para mediação e arbitragem, tá? Então, ela patrocina vários eventos de cursos, treinamentos, mas ela em si, ela não faz nenhum treinamento voltado para mediação e arbitragem. Ok, obrigado. Eu perguntaria para os nossos palestrantes se tem mais alguma consideração. Pode falar, Mari. Gente, queria falar uma coisa que eu esqueci de falar. O doutor Juliano falou da parte dos benefícios de quem tem cidadania e morar nos Estados Unidos. Quem quer para a Austrália e tem cidadania italiana, né, europeia no geral, pode pedir Work Visa Holiday. E o que significa isso? Você pode trabalhar legalmente na Austrália, em todo o território australiano, tá? Sem precisar de visto. Então, você pode trabalhar sem visto até, se eu não me engano, 30 anos, né, doutor Juliano? Acho que é isso. E, então,
até 30 anos você pode trabalhar lá. Então, assim, gente, além de toda a Europa, você tem a Austrália para trabalhar sem visto. Mais um adendo importante. Muito interessante. Também. Uma coisa que está tendo já teve agora cada vez mais para jogador de futebol, né? Porque aí o jogador ele não entra na cota, né? De cada liga europeia, por exemplo, ele já chega lá como europeu, se ele for jogar na Espanha, ele não entra naquela cota de 2, 3 estrangeiros no clube, às vezes ele precisa até ser negociado. E está tendo muita procura de pais de futuros jogadores aí para quando aparecer a oportunidade, porque cada vez eles estão indo embora mais rápido, né? Antigamente, há 20 anos atrás, o jogador ia embora para a Europa com 25, 26, 27 anos. Hoje ele já está indo embora com 16, 17, né? Então, está tendo muita procura, né? Acaba facilitando a vida desse profissional e da própria família, né? Em solo europeu. Excelente, excelente. Muito bem. Então, para encerrar a abordagem, tivemos a satisfação de compartilhar nessa tarde com 3 excelentes abordagens, a prática da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e da arbitragem na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o exercício da advocacia na Europa e, finalmente, a busca pela cidadania italiana. Eu queria agradecer imensamente os 3 palestrantes, o Paulo Perrotti, a Marina Santana, o Juliano Facina, pela participação, assim como as comissões e diretoria da OAB envolvidas nesse evento, e, sobretudo, a participação de cada um de vocês que estiveram presentes hoje aqui conosco. Tem que fazer também a menção ao colaborador da OAB, o Fabiano, que nos ajudou aqui na parte técnica. Obrigado, Fabiano. E assim, vamos dar por encerrado esse webinar, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Juliana. E obrigado, Marina. Até mais. Foi um prazer conhecer. Até mais. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada a todos. Muito obrigada.